O que é o melhor estádio do mundo? É o Santiago Bernabéu? É o estádio do Tottenham? É o SoFi Stadium? Qual é o melhor estádio do mundo? O que faz o melhor estádio do mundo? Bom, a gente precisa responder essa pergunta, né? O que faz para ser o melhor estádio do mundo? É o custo? É o mais caro? É o mais bonito? É o que tem a maior versatilidade? Ou seja, o estádio mais versátil do mundo, aquele que pode abrigar jogos de futebol, de tênis, basquete, festas, eventos, tudo isso simultaneamente. É um estádio absolutamente caro, com uma cervejaria específica criada para aquele próprio estádio? Ou é simplesmente o estádio mais caro e mais bonito? O que configura o melhor estádio? O que configura, né? O que configura o melhor estádio do mundo? Bom, se nós entrarmos em detalhes mais específicos, tá? O que determina a qualidade do estádio é a capacidade de interferir no jogo. Essa é a minha leitura. E o que eu quero dizer com isso? Quando a gente está estabelecendo um estádio de futebol, um estádio para a prática do jogo, tá? É claro que a gente pode pensar também, por exemplo, na versatilidade, na quantidade de shows, na possibilidade de abrigar esportes diferentes, de reversão de gramado muito rapidamente, mas isso não faz com que seja o melhor estádio de futebol. Faz que seja o melhor estádio, a melhor área de eventos, mas não o melhor estádio para futebol. E por quê? Porque nós estamos falando de uma relação fundamental para o jogo, que é a participação da torcida no jogo. E o torcedor do Flamengo, mais do que qualquer outro torcedor no Brasil, talvez aí com alguma proximidade com o torcedor do Corinthians, talvez, mas ainda muito mais o torcedor do Flamengo, é muito orgulhoso da participação da sua torcida. É muito orgulhoso da maneira pela qual a sua torcida se comporta. E muitas vezes os torcedores mais antigos, que passaram aqueles perrengues históricos, né, de briga contra o rebaixamento e etc., esses torcedores se lembram claramente, até hoje isso acontece no Maracanã, né? Muitas vezes a torcida ia no estádio para comemorar ela própria. Quantas vezes nós não vimos isso, né? A torcida batendo palma para si própria porque o time era horroroso, ou seja, motivo de orgulho. Então, a torcida do Flamengo isso aqui não é um discurso demagogo qualquer, a torcida do Flamengo é o seu maior patrimônio. Não só pelo tamanho, mas pelo comportamento, pela fidelidade. E acreditando nessa premissa, essa premissa fundamental da nossa discussão, considerando que essa premissa é uma premissa fundamental, nós começamos a estabelecer a nossa discussão. A discussão que determina que o melhor estádio do mundo é aquele cujo desenho ajuda a torcida a influenciar diretamente no resultado do jogo. Mas a pergunta fica... Vocês vão ver tecnicamente como é difícil a gente responder essa pergunta, tá? Estádio ganha jogo? Vocês podem tentar responder aí, né, se estádio ganha jogo ou não. Mas a questão é que responder essa pergunta cientificamente é muito complicado por causa da natureza do jogo de futebol. O futebol é um jogo com infinitas variáveis. Tá? Com infinitas variáveis. O que quer dizer isso? O que quer dizer isso? Imaginemos essa estatística aí do ano de 2018, tá? Um time qualquer ganhou 80% dos jogos daquela temporada em casa e ganhou apenas 40% dos jogos como visitante. Isso quer dizer que o fator casa é fundamental para a performance desse time? Com os dados que estão disponíveis na tela, a gente não consegue dizer. Se nós fizermos uma análise mais profunda e nós formos aos detalhes dessa temporada, por exemplo, e colocarmos mais informações, por exemplo, considerando que é uma temporada de futebol brasileiro do Campeonato Brasileiro, então são 38 jogos, 4 jogos fora de casa, o time teve 3 desfalques para seleções, por exemplo. Durante 12 jogos, o principal jogador do time estava machucado nesse período. Foram 8 jogos fora, sendo 6 contra top 3 do campeonato. Ou seja,
há outras variáveis que interferem diretamente na dinâmica do jogo. Isso também vale, galera, para análise de jogador. Então, as estatísticas elas são muito complexas. Então, eu desafio essa questão da leitura simples. E portanto, quando nós olhamos a questão, essa informação, por exemplo, a gente vê que a estatística pode ser um pouco mais complexa. E ela fica muito mais complexa quando nós avançamos nessa análise, por exemplo, para o ano de 2019, quando o time que anteriormente tinha 80% de vitórias em casa, passa a ter 70% no ano seguinte e melhora fora de casa. Isso quer dizer que o estádio piorou? Aí tem um outro problema, galera. Essa análise, essa comparação entre temporadas para medir, por exemplo, a eficiência, a eficácia do estádio e da sua torcida em alterar resultado de jogo é ainda mais complexa porque o time muda. Você troca jogadores, você troca técnico, você tem jogadores mais velhos, então é praticamente impossível fazer essa comparação sem uma análise muito profunda. Então essa é a dificuldade que nós temos aqui olhando pela parte científica, olhando aqui pela parte acadêmica de responder essa pergunta se um estádio ganha jogo e quais são os fatores principais que alteram, exceção os jogadores, obviamente, que fazem e alteram essa paisagem do jogo. Vocês tenham paciência comigo, nós vamos chegar lá. Há duas maneiras de fazê-lo, há mais maneiras, mas as duas mais básicas é a quantitativa, que é uma pesquisa que analisa dados numéricos, e a qualitativa, pesquisa qualitativa que explora percepções e significados focados em dados subjetivos e descritivos. Explicando um pouco melhor, a qualitativa são estatísticas, por exemplo, mesmo com a limitação das temporadas, mas você, se quiser fazer uma análise da eficácia do estádio, você tem que fazer uma análise de longuíssimo prazo, com vários anos, tá? Você pode medir a potência do som, a quantidade de som, a capacidade de decodificação do som dentro do campo. Você pode falar sobre distância da arquibancada até o gramado, você pode falar da inclinação. Esses todos são dados estatísticos mensuráveis, quantitativos. Os dados qualitativos, você pode entrevistar jogadores de futebol, jornalistas, torcedores que viveram os dois estádios e conduzir o que nós chamamos de entrevistas semi-estruturadas, que são aquelas entrevistas que têm algumas perguntas já pré-feitas, pré-programadas, tem algumas múltiplas escolhas e tem possibilidade de você adentrar e perguntar um pouco mais alguns detalhes específicos que você identifica durante uma resposta importante, que você vê, olha, tem uma coisa legal aqui, eu vou explorar isso aqui um pouco mais. Tá? Então são esses dois fatores. A gente vai chegar lá, tem um pouco de calma comigo aqui.